Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na J3 News TV. Hoje é terça-feira, dia 23 de junho de 2026. Vamos com o giro completo com as principais notícias de Campos e região. Olha, um homem morreu em um acidente registrado ontem à noite na RJ 138, na altura da estrada de São Vicente, no município de Araruama, na região dos Lagos do Rio. Segundo as primeiras informações, o motorista teria tentado ultrapassar dois ônibus quando acabou colidindo na traseira de um dos veículos. Com a força do impacto, a vítima sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o atendimento da ocorrência. Durante os trabalhos das equipes de resgate, a rodovia ficou parcialmente interditada, o que provocou lentidão no trânsito na região. Então está aí, infelizmente, acidente que acabou culminando na morte de uma pessoa. E duas pessoas foram encaminhadas ao hospital após um acidente envolvendo um carro e um ônibus, também ontem, só que em Itaperuna, município do Noroeste Fluminense. Segundo as informações, o veículo teria colidido na traseira do coletivo. O Corpo de Bombeiros informou que equipes do 21º Grupamento foram acionadas por volta das 2 horas da tarde para atender a ocorrência na BR-356, na altura do Retiro do Muriaé, no 5º distrito do município. As vítimas são um homem e uma mulher, ambos foram socorridos com classificação verde, ou seja, com ferimentos considerados leves. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a parte frontal do carro completamente destruída com o impacto da batida. A gente viu aí, né? Destruição grande no veículo. Um caso de sequestro, seguido de morte, registrado na madrugada de ontem, tem repercutido em Rio das Ostras. Luciano Peçanha Marcial, que já atuou como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores do município, foi retirado de dentro da própria casa, no bairro Cidade Praiana, durante a ação de homens armados. Segundo as informações apuradas pela polícia, a esposa da vítima foi amarrada e presenciou toda a ação dos criminosos. Horas depois, o corpo de Luciano foi encontrado carbonizado, junto com o veículo dele, em uma estrada no bairro Granja dos Cavalheiros, em Macaé. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Macaé. O caso é investigado pela 128ª Delegacia de Polícia de Rio das Ostras e pela 123ª de Macaé. Os agentes trabalham para identificar os autores e esclarecer a motivação do crime. Então está aí um caso de violência extrema, brutal, né, com uma vida ceifada. O indivíduo foi tirado de dentro da própria casa, com a esposa no interior desse imóvel, foi levado e depois encontrado o corpo carbonizado dentro do veículo, né, que era de propriedade dele, veículo incendiado. 2 assaltos registrados em um intervalo de poucas horas chamaram a atenção em Saquarema, durante o fim de semana em que a cidade recebeu mais uma etapa da Liga Mundial de Surf. O caso mais recente aconteceu na madrugada do domingo, no bairro Itaúna, e foi registrado por câmeras de segurança. As imagens mostram 2 mulheres caminhando pela rua, quando foram abordadas por 2 homens em uma motocicleta. Você está vendo aí? Um dos suspeitos armado desce do veículo e anuncia o assalto. Uma das vítimas entrega o celular e outros pertences. A outra consegue evitar o roubo, se colocando inclusive em risco, né? Lançando o aparelho por cima do muro de uma residência. Horas antes, o atleta de parapente Claudinho Matos, recordista brasileiro da modalidade, também relatou ter sido vítima de assalto na cidade. Nas redes sociais, ele contou que foi abordado por 2 homens em uma motocicleta, que levaram o celular e outros pertences após ameaçá-lo com uma arma. O esportista não ficou ferido e disse ter divulgado o caso como forma de alertar moradores e visitantes que acompanham a competição. Um absurdo, né? A cidade busca movimentar, busca trazer pessoas de fora, né, num movimento de turismo, num esporte, não é, que é bastante disputado, e aí, com movimentação na cidade, dando uma aquecida, não é, com os turistas, acabam acontecendo situações assim, né, colocando as pessoas em risco e trazendo esse aspecto negativo, não é, na cidade.
Uma investigação iniciada na 126ª Delegacia de Polícia em Cabo Frio resultou na prisão de um homem de 23 anos suspeito de estupro de vulnerável contra o próprio sobrinho. A captura foi realizada ontem em uma ação conjunta entre policiais da Delegacia de Cabo Frio e da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Campos. Segundo a polícia, o caso chegou ao conhecimento das autoridades em janeiro deste ano, quando a mãe da criança, que reside em Cabo Frio, descobriu os abusos e registrou a denúncia. As investigações apontaram que, embora a denúncia tenha sido feita na região dos Lagos, os fatos ocorriam em Campos, no bairro Parque Nova Goitacazes, durante os períodos de férias escolares na residência da avó da vítima. A criança tinha 6 anos na época dos primeiros registros. Com a conclusão do inquérito, a delegada titular da DEAN de Campos representou pela prisão preventiva do investigado. A ordem judicial, expedida no dia 17 de junho pela primeira vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Campos. Após o trabalho de inteligência e monitoramento, os agentes localizaram o suspeito no próprio bairro Parque Nova Goitacazes. Segundo a polícia, ele não ofereceu resistência à abordagem e foi encaminhado à unidade policial e depois para a transferência ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da justiça. Você vê que situação, né? Menino passando férias escolares na casa da avó e é abusado pelo próprio tio. Essa é a suspeita e depois, na sequência, a condenação pela justiça. Um ferro velho localizado no bairro Reserva do Peró, em Cabo Frio, região dos Lagos, foi interditado ontem, durante uma ação da Operação Desmonte, coordenada pelo Detran RJ. O local já havia sido alvo de denúncias de moradores que relatavam presença de carcaças de veículos espalhadas na calçada às margens da rodovia RJ-102, Estrada de Búzios. Durante a fiscalização, os agentes encontraram uma Volkswagen Paraty clonada. Segundo o Detran, o veículo usava a placa de um carro regular, mas tinha o chassi de um automóvel furtado em Duque de Caxias. O veículo estava parcialmente desmontado e junto a outras sucatas no estabelecimento. O proprietário do ferro velho foi encaminhado à 126ª Delegacia de Polícia de Cabo Frio, onde foi autuado e preso em flagrante por receptação. Segundo a fiscalização, o comércio funcionava sem registro junto ao Detran e sem cadastro empresarial. Os agentes também identificaram irregularidades ambientais, como descarte de óleo de motor diretamente no solo e o armazenamento de sucatas em via pública. Além disso, foi constatado que as peças não possuíam identificação nem etiquetas com QR Code exigidas para garantir a rastreabilidade e a procedência legal dos produtos. Então, muita coisa irregular, né, nesse trabalho aí realizado pelo Detran encontrado no ferro velho. Então tá aí a atuação do Detran RJ em todo o estado. Um jovem com transtorno no espectro autista teria sido agredido durante um culto realizado na noite do último domingo nas dependências da 2ª Igreja Batista no centro de Campos. Os responsáveis por um jovem com transtorno do espectro autista denunciaram um suposto caso de agressão nas dependências da 2ª Igreja Batista, no centro de Campos, na noite do último domingo. Os responsáveis pela vítima foram às redes sociais para denunciar o caso. A mãe da vítima relatou na publicação que foi ao culto de domingo da CIB após receber o convite de uma amiga. Em relato à Polícia Civil, ela informou que durante o culto, algumas pessoas passaram a mexer com seu filho, tentando tirar seu boné e fazendo zombarias. Em certo momento, ela ouviu gritos, correu ao local e encontrou o filho caído, sendo agredido. O jovem tinha ferimentos na boca e no pé. A motivação da agressão é desconhecida. O boletim de ocorrência foi registrado na DP 134, no centro, onde o caso é investigado. A equipe de reportagem do J3 News buscou contato com representantes da 2ª Igreja Batista e pediu um posicionamento sobre o caso. Nas redes sociais da instituição foi publicada uma nota oficial na noite desta segunda-feira. Segundo a nota, a Igreja Batista de Campos manifesta-se a respeito dos supostos fatos ocorridos em 21 de junho de 2026. A igreja informa que o caso já está sendo tratado simultaneamente
diretamente pelo departamento jurídico da comunidade e pelas autoridades competentes, a quem cabe a apuração dos fatos. Eles atuam com seriedade e prudência para que, em breve, tudo seja devidamente esclarecido. A igreja ainda afirma que visa responsabilidade e prudência por parte de todos enquanto as investigações estão em curso. Rodolfo Augusto chegando com informações para você no Giro. Dando continuidade à circulação do seu mais novo projeto, que teve início no Teatro de Bolso, o cantor e compositor campista Matheus Nicolau se apresenta nos dias 26 e 27 de junho, às 19h30, na Casa de Cultura Vila Maria. O repertório do show é centrado em Feixe no Escuro, seu mais novo álbum. O trabalho propõe reflexões sobre a vida contemporânea com arranjos intimistas e minimalistas e conta com a participação especial do cantor Pedro Luiz, além de instrumentistas consagrados da música brasileira, como Lan Lan, Milton Guedes e Marcos Suzano. Para levar ao palco a riqueza sonora e a sofisticação dos arranjos presentes no disco, Matheus Nicolau estará acompanhado dos músicos Renato Arpoador e Lucas Gioviniano. Juntos, eles exploram uma diversidade de instrumentos percussivos, ampliando a experiência musical e aproximando o público da atmosfera criada no álbum. As apresentações vão acontecer na Sala do Espelho, que possui capacidade para 60 pessoas por noite. A entrada será mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Não haverá lista de reserva nem distribuição antecipada de ingressos, e a ocupação dos lugares será realizada por ordem de chegada. É um caso que está ainda com grande repercussão, a gente vai continuar acompanhando e novidades vão ser trazidas aqui para você acompanhar em nossas edições, tanto do Manhã J3, quanto também do Giro de Notícias. O primeiro encontro de escuta e propostas pelo governo do estado, promovido pela CDL Campos, reuniu grande público na sede da entidade ontem à noite. O evento teve como convidado principal o ex-prefeito do Rio de Janeiro e pré-candidato a governador, Eduardo Paes, do PSD. A iniciativa, que partiu do prefeito de Campos, Frederico Paes, e foi abraçada pela CDL, reuniu grande público com representantes do setor produtivo e empresarial, acadêmico, político e da sociedade civil. O presidente da CDL Campos, Fábio Paes, destacou a importância de reunir tantas figuras importantes para pensar o futuro do estado do Rio. Então, a CDL ela tem se firmado, se consolidado como uma casa muito democrática. E o objetivo dessa noite realmente é trazer mais um pré-candidato ao governo do estado para discutir os nossos desafios, os projetos que ele tem para apresentar e trazer isso aqui junto à sociedade que está representada, altamente representada nessa noite. Então a gente fica feliz, a casa cheia, mais uma vez, o que mostra o prestígio da nossa entidade junto à nossa sociedade. Eduardo Paes enfatizou a importância de eventos como esse para promover o debate e proporcionar um canal de escuta com toda a população. É uma honra agradecer muito ao prefeito Frederico Paes, por me receber aqui. Eu acho que eleição é um momento de assunção de compromissos. E é importante que o prefeito de uma cidade, com a importância de Campos, provoque um candidato como eu, para refletir sobre a cidade, para a gente poder debater os temas da cidade. De novo, eu venho aqui sem querer confusão, respeito, e mandei meu abraço aqui ao prefeito Vladimir, que é uma pessoa que eu considero um amigo com quem eu tenho o melhor relacionamento, e acho que a gente tem que fazer agora é unir as boas forças do Estado para fazer as transformações que o Estado precisa. O Frederico Paes é um desses caras que surge, apesar dele não ser tão garoto assim, mas surge com uma nova força na política, uma maneira diferente de fazer política. A gente precisa quebrar essa lógica, essa maneira de fazer política no Estado do Rio de Janeiro, tem feito muito mal à nossa gente. Infelizmente, com alguns desses personagens vindos aqui de Campos. Essa é a minha terceira disputa para governador, Então, assim, em 2018 eu estava, e agora eu tenho tempo, então eu estou rodando o estado todo, conversando, eu não estou pedindo para nenhum prefeito fazer reunião enorme, essa foi uma das maiores que eu participei até agora, porque é muito melhor de conversar, conhecer. Campos é uma cidade que eu já vi algumas vezes essa pré-campanha, estou aqui hoje, vou estar amanhã, volto semana que vem e vou vir muito, porque é uma cidade diversa, ampla, grande, com atores econômicos, políticos, sociais,
muito importante para o Estado. Então, eu acho que eu estou quase encerrando meu ciclo de estar em todos os municípios e agora começar a voltar com mais calma para fazer campanha, mas também para ouvir a sociedade. A importância do MDB, partido presidido na estadual por Washington Reis e que tem a Prefeitura de Duque de Caxias e agora, com o prefeito Frederico Paes, a Prefeitura de Campos do Goytacazes, duas grandes cidades do estado. Olha só, a família Paes aqui, outra coisa que nos aproxima é que nós somos pajéis. A gente, tanto eu quanto o Frederico, somos admiradores do Washington Reis, da liderança dele, da ousadia dele, da vontade dele de transformar. O Washington é um grande líder político, ter o apoio dele, independente de partido, independente de prefeito que ele possa trazer, deixar de trazer, a liderança dele é inspiradora. Ele é um grande ator, um personagem que tem o Washington fazedor. Ele se empolga em transformar a vida das pessoas. É o que me empolga e é o que empolga o Frederico também. O encontro reuniu ainda a pré-candidata a vice-governadora, a advogada Jane Reis, do MDB, que elogiou a iniciativa do prefeito Frederico Paes de trazer os pré-candidatos para dialogar com a sociedade na maior cidade do interior do estado. Jane destacou ainda que pretende lutar pelo interior. A minha origem está toda aqui no interior. O interior tem minhas raízes. Eu irei lutar pelo interior, porque eu não acredito que o estado forte precisa do interior forte. E estamos aqui por isso, para dialogar, conversar. Eu acho que agora é o momento, Você só faz um bom governo, só monta um bom programa de governo escutando as pessoas. E é isso que nós estamos fazendo. Eu tenho feito uma agenda, o nosso pré-candidato outra, percorrendo todo o estado do Rio de Janeiro para escutar a população. Segundo o prefeito de Campos, Frederico Paes, o intuito do encontro é proporcionar esse espaço aberto para debates e disse também que quer mostrar para os postulantes ao governo do estado que o maior município do interior do Rio merece destaque. A gente tem que ouvir todos os pré-candidatos no estado, Já tivemos uma reunião com o Garotinho, agora com o Eduardo. Os outros candidatos que vierem serão escutados. Campos é a maior cidade no interior do estado do Rio. Campos tem que ser destaque no cenário estadual e no Brasil. E Campos, o lançamento que eu vou falar aqui hoje, Campos tem que ser a capital do interior do estado do Rio de Janeiro. Nós não podemos abrir mão disso. A nossa cidade precisa voltar a ter o protagonismo estadual que sempre teve. Durante o evento, Frederico entregou a Eduardo Paes um documento, também assinado pelo CEO do Porto do Açu, com pedido de melhoria das estradas que cortam a região, como a Estrada dos Ceramistas, os acessos da Ponte de Integração e a RJ 224, que faz conexão com o Farol de São Tomé. A volta dos voos comerciais ao aeroporto de Campos e também uma atenção especial à saúde no município foram pautas pleitadas. E o segundo encontro de escuta e propostas será promovido pela CDL Campos no dia 10 de julho, com o pré-candidato a governador pelo PL, Douglas Ruas. É isso aí, uma iniciativa extremamente importante, essa promoção da CDL, com a presença aqui de pré-candidatos ao governo do estado, trazendo propostas para esse município que tem uma população enorme e precisa ter voz dentro do estado do Rio de Janeiro. A Copa ganha destaque aqui no J3 e a nossa cobertura especial entra em campo com Ian Tavares e Léo Pedrosa, que trazem as análises, os bastidores e tudo que movimenta a competição. Bom dia, Júlio. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente pelo Manhã J3. Estamos aqui de novo na ruazinha, até porque a gente acertou o placar na última, Então a gente veio aqui, já deu sorte, conseguiu a primeira vitória o Brasil. Já vou logo de cara, vou com o placar primeiro. Para mim é 1-0 contra a Escócia, porque eu acho que vai ser sofrido. Não vai ser fácil, até porque o Brasil não convenceu tanto assim contra o Haiti, Léo? Principalmente no segundo tempo. Eu acho que teve uma queda de rendimento grande ali contra o Haiti, que eu diria até que preocupante na minha visão, porque era um confronto que a gente precisava ganhar. E além de ganhar, fazer o saldo de gols, que é mais importante no grupo nesse momento.
rendimento. Então, se eu pudesse cravar um placar aqui contra a Escócia, que é um time mais organizado que o Haiti, vou colocar aí 2-1 Brasil, 3-2. Então, agora só um pode acertar o placar, né? Que no outro nós dois falamos o mesmo. Mas é isso, só o seguinte, contra a Escócia tem novidades, né? Tem o Neymar que pode estar à disposição. Eu não acredito que ele jogue mais de 10, 15 minutos. E tem a ausência do Rafinha. Quem que será que vai pro lugar do Rafinha? Cara, na minha visão, não pode mexer no que deu certo. Tem que entrar com o Paquetá, tem que entrar também ali com o Cunha. Quem mais se adequa, pra mim, é o Luiz Henrique, cara. Ficou devendo quando entrou como titular, de fato, mas é um cara que vinha jogando bem com o Ancelotti, cara. Vinha jogando bem nos amistosos, sendo participativo contra a própria França. Foi muito bem no amistoso. Então, acho que ele tinha que ganhar essa oportunidade ali, de repente um Ryan também. O Ryan não foi tão bem como a gente esperava, né? Quando entrou, foi até uma surpresa ele entrar no lugar do Rafinha contra o Haiti. Eu acho também que é uma dor de cabeça boa pro Ancelotti, mas acho que vai também de Luiz Henrique. Não deve mudar muita coisa. Tem a questão dos cartões, né? Casemiro tá com um cartão, pode tomar o segundo e ficar suspenso. Então vamos ver se ele vai mexer. Acho que não vai, só no que tem que mexer mesmo. E eu acho que o Neymar precisa ficar pro finalzinho do jogo, né? Se ele tiver esse pensamento de colocar o Neymar no início, pra mim é um grande erro, cara. Acho que principalmente pela forma física dele, porque treinar é uma coisa, você jogar é outra, ainda mais em alto nível. A Escócia, nos últimos 10 jogos, pra você ter ideia, foram 6 vitórias e 4 derrotas. Essas derrotas, 1-0 apenas de diferença, um placar de diferença, um gol de diferença. Então não vai ser um jogo fácil pro Brasil, vai ser um jogo que vai pedir intensidade. Eu acho que Neymar, no momento, não consegue entregar essa intensidade. Acho que não no momento, né? Mas só a gente vê o ano que ele vem fazendo no Santos, que a gente tem essa ideia por aí. A gente tem que ter essa noção que é um confronto bem mais difícil do que o Haiti. Eu acho que o jogo contra o Haiti falou mais sobre o Brasil do que o próprio Haiti. O Brasil deixou a desejar, na minha opinião. Pô, Léo, 3-0, você tá sendo muito exigente? Tô. Contra o Haiti, cara. Copa do Mundo. No segundo tempo ali, o time caiu de rendimento, o Ancelotti fez algumas mudanças ali. Garantir também, além da vitória contra a Escócia, garantir também um saldo, até porque Marrocos tem esse confronto contra o Haiti, né? Eu fiquei preocupado porque o Brasil fez 3 gols, mas o Haiti deu mais espaço do que se esperava que eles dessem. E o Brasil ainda não tá seguro no sistema defensivo. A Copa tá rolando, já tem seleções eliminadas, já tem seleções garantidas na próxima fase e a gente começa a projetar possíveis adversários. A gente projeta o Brasil em primeiro, ganhando ali e com dificuldade da Escócia. Se ficar em primeiro, fica entre Holanda e Japão. Acho que o Japão, que tá muito bem, né, goleou a Tunísia no último jogo, pode ser que pinte outros adversários, tem outras possibilidades, né, Léo? Falam até da Alemanha e falam até da França. Dependendo do chaveamento, o Brasil, de repente, ficando em terceiro colocado no grupo, vai saber, a Escócia aprontando, Marrocos, né, garantindo favoritismo aí contra o Haiti. É uma Holanda que não perde jogos, uma Holanda forte, bem consistente. É um Japão também, na minha opinião, o melhor Japão da história nessa Copa do Mundo. São caminhos extremamente complicados pro Brasil. A gente tem que entender que o Ancelotti também, ele é um cara que lida muito bem com esse campeonato de mata-mata. Na própria Champions League, você vê o que ele projetava nos times dele, né? No próprio Real Madrid. O Brasil tem que ir pra cima, o Brasil tem que ganhar, mas também pensar nos próximos adversários, o que é extremamente importante nessa fase de Copa do Mundo. É isso, acho que é jogar contra a Escócia para ganhar e já para de repente definir um time mais forte, mais arrumado. Acho que já foi um pouquinho mais arrumado o meio-campo, né, contra o Haiti. Mais. E agora é pensar nisso, ganhar, fazer ali o primeiro lugar e, se for o Japão mesmo, se organizar, porque o Japão vai dar trabalho. Se for a Holanda, tá mais forte ainda. É isso. E aí, Júlio? Japão, Holanda, França, Alemanha, vem um adversário difícil por aí. Valeu, Ian. Valeu, Léo. Pois é, a Copa do Mundo é isso, né? A gente tem aí as melhores seleções disputando ali para ser a melhor mesmo, né? Eleita a melhor do mundo naquele ano. Então, o Brasil está aí, vai ter aí um desafio amanhã, né? Se vencer, né? E eu acredito que vença, vou chutar aí meu placar de 2-0 para esse próximo jogo, né? Para ficar diferente aí dos que vocês falaram aí. Espero que o Brasil consiga vencer e convencer jogando um melhor futebol. Já evoluiu bastante no último jogo, mas jogou contra uma equipe, né, bastante fraca. Vamos ver, né, nesse próximo jogo se o Brasil mostra mais solidez no meio-campo, né, em um ataque melhor desenhado, né, com situações defensivas que a gente também não fique, né, com tanto receio, né, porque o segundo tempo, né, contra uma equipe fraca, a gente acabou, né, tendo um certo receio de tomar um gol ali. Vamos ver, vamos continuar torcendo. Com as informações do nosso Brasil, da nossa seleção brasileira, a gente vai encerrando o giro de notícias dessa noite. Amanhã a gente tem encontro marcado às 9h30 com o Manhã J3. Tudo de bom e até lá.